Graça e paz, queridos, que bênção! Nós estamos reunidos mais uma vez como Igreja do Caminho aqui de Limeira. Bendito seja o nome do Senhor. E é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, ainda que virtualmente. Porém, sabemos que o Espírito Santo, Ele não está presente virtualmente, Ele está presente literalmente na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Olha, hoje, domingo de Páscoa, uma grande bênção, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é de fato a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele é a nossa Páscoa. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu queria convidá-lo a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, curva sua fronte, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças nessa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos juntos aqui, virtualmente, Senhor, com a tua igreja. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Ó Deus amado, neste tempo, Pai, o Senhor tem nos dado uma ferramenta preciosa, ó Deus, que é a tecnologia, Senhor, as redes sociais. É uma grande oportunidade do Senhor para que nós possamos nos comunicar, nos interagir, ainda que virtualmente, porém sabendo que o Espírito Santo, Ele está presencialmente. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, que o Espírito do Senhor possa abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter um período de louvor agora, um momento muito especial, muito precioso. Vamos louvar e vamos cantar ao Senhor com alegria e gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para ir, onde posso me achegar, somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para ir, onde posso me achegar, somente pelo sangue. O que nos dá
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Adoramos Jesus, que nós somos livres. Nós adoramos Jesus. Início eras a palavra, o começo altíssimo, o mistério de tua glória, o Cristo em ti se revelou. Quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. O Senhor venceu a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És poderoso, Senhor, nós o adoramos. Com armas de fé, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm. Teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Tu és imutável, Senhor, o Senhor não muda e jamais mudará. Tu és poderoso, Deus. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu,
Jesus. Nós o adoramos. Glória a Deus por esse louvor abençoado. É muito bom, irmãos, poder louvar a Deus, adorar o Senhor, porque somente Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. E nesta noite, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, esse tema tão importante, tão antigo e atual ao mesmo tempo, que é a Páscoa. Hoje, domingo de Páscoa, com certeza você reuniu a sua família, com certeza você reuniu o seu povo ali, louvou a Deus, agradeceu a Deus, e nesta noite nós não podemos esquecer do verdadeiro sentido da Páscoa, e a Bíblia, ela nos mostra o verdadeiro sentido. Jesus, esse sim, foi o Cordeiro Pascal. E se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos com você. Versículo 12, o Êxodo 12, versículo 21 em diante, diz assim: Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Pegue um galho de isopo e o molhe no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes dos lados e de cima das suas casas, e que ninguém saia da casa durante toda a noite. Versículo 23. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a esta ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Versículo 28. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela não muda. E nós vimos aqui no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, a Páscoa, ela foi instituída por Deus quando o povo ainda estava no Egito. Depois que Deus se manifestou através das pragas, e na 10ª praga, Deus ali instituiu a Páscoa, e para que o povo realmente fosse liberto daquela escravidão, porque um dia, o mesmo Deus que havia falado com José, que esse povo ia para o Egito e se tornaria uma grande nação, ele havia prometido que um dia voltaria, ia levantar um homem para poder tirar esse povo ali da escravidão, e esse tempo estava chegando. A propósito, eu quero lembrar que a verdadeira Páscoa não tem nada a ver com chocolate, muito menos com coelho, porque o Cordeiro Pascal foi Jesus Cristo, foi Ele que morreu para salvar e nos libertar da escravidão. Hoje, como eu disse, domingo de Páscoa, eu creio que alguns celebraram esse dia de Páscoa, mas talvez alguns esqueceram o verdadeiro sentido.
Talvez alguns esqueceram de citar que o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, é o sentido verdadeiro da Páscoa. E aí, a Bíblia mostra aqui que Deus decidiu libertar o povo da escravidão. 430 anos escravo. O povo já havia se multiplicado. Era um povo numeroso ali no Egito. Mas Deus, Ele não esqueceu. Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus traçou o plano. E quando Deus decide mandar a 10ª praga, Ele dá uma ordem para o povo ali em Êxodo capítulo 12, versículo de 3 a 7. Não vou ler, mas depois você pode acompanhar aí. Deus deu uma ordem que cada família, ela deveria matar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro teria que passar nos umbrais das portas. Entendam, era uma ordem. E ordem era para ser obedecida. As pessoas que obedecessem essa ordem de Deus, que Deus deu para Moisés, com certeza eles seriam salvos do anjo da morte. Porque o anjo da morte ia passar ali no Egito, à meia-noite, conforme o versículo 29. O anjo da morte ia passar, e todos os primogênitos, o filho mais velho, de cada casa, onde não tinha a marca do sangue do cordeiro, iria morrer. E aí aconteceu. A 10ª praga, ela acontece, e a Bíblia diz que todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos do Egito morreram, inclusive o herdeiro do trono, inclusive o filho de Faraó, que futuramente seria o novo Faraó. O filho dele morre. Versículo 29, acompanhe comigo. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, e matou também as primeiras crias dos animais. Então entendam, irmãos, Deus, Ele é fiel. Deus falou, Ele cumpre. Mas só depois da 10ª praga, depois dessa grande tragédia, imagina, em todas as casas, o versículo 30 diz assim: naquela noite, o rei e os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Não tinha como ninguém consolar ninguém, porque o luto era em todas as casas. Todas as casas havia uma pessoa morta, conforme Deus prometeu. Mas o povo de Deus, os hebreus, eles foram livres, porque eles acataram a ordem de Moisés. Eles ouviram a ordem que Deus deu a Moisés, e eles obedeceram essa ordem, matando um cordeiro, passando sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passou, ele não entrou na casa dos hebreus. E aí podemos ver, irmãos, o grande livramento. 600.000 homens, fora mulheres e crianças, saíram do Egito livres. Além disso, o Egito, as mulheres ali deram riquezas e praticamente expulsaram aquele povo ali do Egito, e eles saíram abastados, ricos, levaram muitas riquezas, ouro, prata, levaram muitos tesouros ali do Egito, porque Deus já havia prometido isso. Então, aqui, irmãos, começa a Páscoa. E esse rito espiritual, ele deveria ser observado a todos os anos, pelas próximas gerações. O versículo 25 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. E a comemoração da Páscoa, todos os anos,
o povo ali se reunia no deserto mesmo, né? Eles se reuniam e quando eles entraram na terra prometida, eles sacrificavam um cordeiro e ali marcando realmente, lembrando da Páscoa, do livramento que eles viveram ali gerações e gerações ali no Egito, onde eles foram escravos, mas agora eles estavam comemorando a libertação. E uma coisa interessante, que até os tempos de Jesus, a comemoração ela prosseguiu. E Jesus, ele deu um novo significado mais profundo e marcante para esta comemoração. Então a Páscoa, ela marcou a libertação do povo hebreu da escravidão. Agora, esse povo que estava gozando de uma liberdade, eles se livraram das garras de Faraó, mas eles continuavam presos, escravos agora do pecado. E os anos foram passando, e o povo entrou na terra prometida, uma nova geração se formou, e aquele povo continuava pecando, desobedecendo a Deus, e como sacrifício, como eles aprenderam, sacrificavam o cordeiro para perdão dos seus pecados. E Deus, tão misericordioso, Deus traça um plano para findar esse sacrifício. Chega de morte de animais, e Deus resolve enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, conforme João 3,16, ali expressa o grande amor de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus é enviado para salvar a humanidade. Agora não necessitava mais de sangue de cordeiro, agora era o sangue de Jesus, o cordeiro pascal. Em Isaías capítulo 9, o profeta Isaías, há 600 anos antes da vinda de Jesus, ou melhor, 700 anos antes, ele profetizou, Isaías 9, versículo 2, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, brilhou sobre os que viviam sobre as trevas. Essa luz que o profeta se referia, estava se referindo a Jesus, profetizando que Jesus é a luz do mundo. E João, capítulo 8, versículo 12, de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, nós podemos ver o amor de Deus, e aí, Deus envia Jesus para o povo, esse povo, da mesma forma, ali como os egípcios rejeitaram a ordem de Deus, creio eu, se os egípcios, se eles tivessem obedecido a ordem, apesar que não eram para eles, mas se eles tivessem passado ali, matado um cordeiro e passado o sangue nos umbrais das portas, provavelmente alguns, eu até creio que alguns egípcios foram salvos. E a Bíblia diz em João 1, versículo 11, veio para o que eram seus. Jesus veio para salvar os seus. E o texto diz: e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, podemos ver aqui, após cumprir o seu chamado, Jesus ali reúne os seus discípulos. Para quê? Para a comemoração da última Páscoa. Observem que a primeira Páscoa foi instituída por Deus em Êxodo capítulo 12. E agora Jesus reúne ali porque estava prestes a morrer. Jesus estava próximo do seu sacrifício. Ele ia cumprir o propósito de Deus, que era morrer para salvar uma humanidade, salvar um povo pecador.
E aí Jesus, ao cumprir este propósito, ele reúne os seus discípulos. Mateus 26, versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. E o versículo 19 diz assim: os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Entenderam, irmãos? Então a primeira Páscoa instituída por Deus em Êxodo 12. Agora Jesus, ele se torna, ele assume esse papel do Cordeiro Pascal, e ele reúne os discípulos para o último jantar aqui na terra com os seus discípulos. E os discípulos, creio que ficaram surpresos. Eles não imaginavam que aquela noite seria a última ceia, seria o último jantar, e Jesus seria morto. A morte de Jesus, ela trouxe uma grande tristeza. A esperança deles estava em Jesus, e agora Jesus havia morrido. Numa sexta-feira, Jesus é levado ali, pregado na cruz, entre dois ladrões. E ele ali assumiu toda a nossa culpa, e a Bíblia diz que ele derramou todo o seu sangue ali na cruz, por amor a mim, por amor a você. Isso é amor. Ele aceitou, sujeitou toda a culpa, todo o sacrifício de Jesus ali para salvar eu e você. Você que está aí na sua casa, você que está acompanhando esta palavra, entenda, Deus te ama. Deus, Ele traçou, não foi por acaso que Jesus morreu ali na cruz. Mas aquela tristeza, aquela angústia que apertava o coração dos discípulos durou pouco. Porque logo pela manhã, no domingo, uma grande notícia. O dia esperado, primeiro dia da semana, a Bíblia diz que algumas mulheres chegaram ali no túmulo, e o túmulo estava vazio. Lucas capítulo 24, versículo 5, diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. A última Páscoa, irmãos, ela marca a morte e a ressurreição de Jesus. A alegria, ela volta novamente ali entre os discípulos. A esperança invade aquela casa, a paz invade ali o coração daqueles discípulos que estavam desesperados. Podemos ver, irmãos, que após a Páscoa, após Jesus, a Páscoa, ela mudou sua forma, mas ela não mudou o seu significado. Nós podemos ver aqui a comparação, foi através do sangue de Jesus que Ele nos libertou, agora não da escravidão humana, conforme o povo era escravo no Egito, mas da escravidão do pecado. E Jesus é semelhante àquele cordeiro que foi morto lá no Egito, para libertar aquele povo daquela escravidão, para que eles vivessem para sempre, livres da escravidão de Faraó. Se hoje nós podemos gozar dessa liberdade, porque Cristo nos libertou, e a Bíblia diz que nós somos livres. Jesus disse: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. É por causa desse sacrifício de Jesus que nós fomos libertos. Então quero lembrar você, a verdadeira Páscoa, ela é comemorada não somente com a morte, mas com a ressurreição de Jesus, o Cordeiro Pascual, conforme está em 1 Coríntios 5, versículo 7, diz assim: joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi oferecido em sacrifício. Devemos lembrar dessa data, não somente no dia do domingo de Páscoa, mas todos os dias, porque a salvação é nos dada todos os dias. Chocolate é muito bom, festas é muito bom, mas tudo isso tem o seu lugar. Mas esse não deve tomar o lugar do verdadeiro propósito da nossa comemoração. Jesus está vivo. Nós temos que comemorar isto, a vida. Jesus está vivo, o Salvador, o verdadeiro Cordeiro Pascal. E para concluir esta palavra, eu gostaria que você prestasse atenção. Jesus está vivo. Ele veio para quê? Para salvar a humanidade. Essa humanidade que estava perdida e ainda continua perdida, mas precisa realmente reconhecer o sacrifício de Jesus ali na cruz. E para que isso aconteça, você precisa crer. Você precisa ter essa convicção de que o túmulo não o segurou. O túmulo está vazio. Se você hoje tiver o privilégio de ir lá, ali onde Jesus foi crucificado, aonde ele foi colocado naquele túmulo, está escrito lá: o túmulo está vazio, ele não está aqui, ele ressuscitou. Da mesma forma que os hebreus foram salvos ali do anjo da morte, porque eles obedeceram à ordem de Moisés, a salvação também é para todos aqueles que creem, que o sacrifício de Jesus não foi em vão, e sim para salvar todos. No Egito, entenda, o cordeiro foi morto, foi sacrificado para salvar aquele povo da escravidão, e Jesus, ele morre, derrama o seu sangue ali na cruz, para nos dar uma vida, nos libertar de toda a condenação do inferno. Nós estávamos condenados, mas o sacrifício de Jesus nos trouxe vida. Então vai um alerta: seja crente, não seja somente ouvinte. No Egito, creio eu que muitos ouviram e foram mortos, pois não acreditaram no poder de Deus. Ser crente é viver uma vida de obediência e crer que Jesus está vivo e que Ele vai voltar um dia para nos buscar. Eu gostaria que você, aí no seu lugar, antes de nós celebrarmos a ceia, esse momento, para fechar esta palavra, esse culto, eu quero celebrar a ceia com você. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você aí na sua casa, se você puder, dobre o seu joelho, para tudo que você está fazendo, dobre o seu joelho, feche os seus olhos e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e muda o meu viver. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigado por morrer na cruz para me salvar. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente entender o verdadeiro sentido da Páscoa. E como eu disse, eu quero agora celebrar a ceia. Se você não tem entendimento desse momento da celebração da ceia,
não fique à vontade, não precisa participar, mas se você tem, você sabe o verdadeiro sentido da ceia do Senhor, prepare o seu elemento da ceia, o pão e o cálice. Enquanto isso, eu vou passar um pequeno vídeo que encerra esta mensagem falando de Jesus, do Cordeiro Pascal. É 1 minutinho. Enquanto você prepara, assista esse vídeo e eu já volto para nós celebrarmos a ceia do Senhor. No tempo onde a palavra mais usada é vírus, onde a preocupação maior é não se contaminar e morrer, ele que era santo, Rei do Universo, tirou os trajes seguros, o manto da eternidade, para morrer. Complexo? Jesus Cristo não escolheu ser igual à multidão, não escolheu se conformar com o século em que vivia. Foi separado como o melhor cordeiro que existiu, e o preço foi a cruz. O plano foi consumado. O vírus do pecado estava aniquilado para sempre. Agora não somos mortos, pois ele é o antídoto, ele é a vacina. Hoje talvez o verdadeiro sentido da Páscoa você entenda. Ficar em casa foi a ordem da primeira Páscoa, pois o anjo da morte passaria. A pergunta é, como sairemos após o anjo da morte passar? Seremos melhores? Vamos buscar a Cristo? Ou continuaremos a imolar o Cordeiro? Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará para te buscar. Feliz Páscoa. Glória a Deus. Então vamos celebrar a ceia. Você que está aí com o seu cálice, com o pão, que simboliza o corpo de Jesus. E o cálice, o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Mas antes eu quero ler um texto de 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, espere uns pelos outros. E se alguém tiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. E outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Amém? Glória a Deus. Então pegue o seu pão. Eu quero orar pelo pão. Ore pelo pão, que simboliza o corpo de Cristo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor demonstrado ali na cruz por nós. Muito obrigado, Jesus, por ter sujeitado a morte de cruz, para perdão dos nossos pecados. Eu oro abençoando esse pão, que simboliza o corpo do Senhor, que foi pregado ali na cruz por nós. Em nome de Jesus. Também quero orar pelo cálice, que simboliza o sangue de Jesus, como aquele sangue do Cordeiro
que foi derramado ali no Egito para libertar o povo da escravidão, Jesus celebra a última Páscoa, se tornando o Cordeiro Pascal, derramando o sangue dele, este sangue que me purifica de todo o pecado, que me liberta de toda a escravidão do pecado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse cálice que simboliza o sangue de Jesus, este sangue que foi derramado ali na cruz por mim, pela humanidade. Somente através do sangue do Senhor nós podemos encontrar a salvação, alcançar a salvação que vem através de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um na sua casa, cada um que vai agora participar da ceia, lembrando do sacrifício vivo do Senhor ali na cruz, conforme o Senhor mesmo disse: fazei isso em memória de mim. Participem todos do pão e do cálice. Glória a Deus. Eu quero neste momento encerrar este culto. Eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua família. Sinta a presença de Deus aí no seu lar. Seja um instrumento de Deus esta semana. Seja um canal de bênção na vida do seu irmão, da sua família. O Brasil, o mundo está passando por essa pandemia. Muitas pessoas morrendo. Somente o sangue de Jesus pode nos libertar, nos curar. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de poder entrar nas casas através desse culto online. Eu creio que a presença do Senhor foi marcante em cada casa, em cada família que parou os seus afazeres para cultuar o Senhor, mesmo de forma online. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. Que o Senhor venha abençoar cada família, que o Senhor venha abençoar a Limeira, que o Senhor venha abençoar esta nação, o Brasil, e que nós possamos vencer esta pandemia. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Espírito Santo, consola cada família que está enlutada, que perdeu o seu ente querido, em nome de Jesus. Que a sua semana seja uma semana de bênção, que a sua semana seja uma semana de paz, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.